Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs? Aqui canal Refletindo a Mente de Cristo, Eduardo, vosso conservo em Cristo, prazer estar com vocês, para nós darmos continuidade à nossa série do nosso livro do Peregrino. Então, desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. Refletir a Mente de Cristo, esse é o nosso objetivo, falar do Evangelho, do amor do Senhor. E assim podemos refletir a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós paramos a nossa leitura, então, no capítulo 8, onde cristão esperançoso encontraram ignorância, tiveram um diálogo com eles, e depois disso eles continuaram a sua jornada, deixando a ignorância para trás. Esperançoso, roubaram tudo o que possuía pouca fé? Eles estavam num diálogo sobre pouca fé. Cristão, não. Eles revistaram o suficiente para descobrir o local onde ele guardava suas joias. Pouca fé, ele representa, então, no diálogo anterior, aquele cristão que, mesmo fraco, ele continua na sua jornada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pouca fé, ele representa aquele cristão que, mesmo achando que não vai conseguir, Deus lhe concede graça e o mínimo necessário de fé para ele permanecer na caminhada. Se nós formos procurar na Bíblia falar sobre pequena fé, falar sobre pouca fé, a Bíblia ela nos mostra várias situações, né? Que existem pessoas que realmente elas tiveram pouca fé. E os discípulos de Jesus eles são exemplos claros disso. Pequena fé. E diante da pequena fé, o Senhor sempre chamava a atenção dos seus discípulos. Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, verso 20, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Também em Mateus capítulo 8, 26, disse-lhe Jesus, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, as Escrituras elas nos mostram que a pequena fé ela faz parte também da vida do cristão em muitas situações. Em todas essas situações, porém, Deus, pela sua graça em Cristo, ele vai ajudando esse cristão na sua pequena fé, lhe concedendo graça, lhe concedendo favor, lhe concedendo direção em meio às crises, em meio às dúvidas, para que ele prossiga na jornada. Porque o Senhor ele começou em nós a boa obra e ele a aperfeiçoará até aquele grande dia. Então, pequena fé, ele foi assaltado por ladrões, mas mesmo assim, o Senhor concedeu graça para ele permanecer. Os ladrões seguiram e conseguiram atacá-lo e tirar a maior parte dos seus bens, mas ele ainda tinha uma pequena quantia, que isso significa algo de valor espiritual, né? Porque o ladrão, o nosso adversário, através da nossa ignorância, das nossas fraquezas carnais e das situações dessa vida, ele quer roubar e destruir a nossa fé. Ele quer roubar e destruir através de nossas fraquezas, minando a nossa fé para que nós desanime. Mas o Senhor, pela sua graça, ele nos capacita, mesmo diante do adversário, tentando minar, tentando nos fazer desanimar, ele nos capacita a permanecer nele, permanecer no Senhor. Ele ainda ficou com uma pequena quantia, mesmo havendo sido afrontado e roubado, porém não era o suficiente para levá-lo até o fim da jornada, essa pequena quantia. Então, ele foi obrigado a pedir esmola, apesar de ser proibido vender suas joias. Por quê? Porque ele tinha uma riqueza, a riqueza era Cristo, né? Mas ele ainda precisava buscar o conhecimento nessa riqueza, ele não poderia se desfazer dessa joia de grande valor que era Cristo. Então ele teve que pedir ajuda no caminho, né? Apesar das esmolas e fazer tudo o que era possível, passou fome a maior parte do restante do tempo. Por quê? Ele tinha essa riqueza maravilhosa que era Cristo, que ele não poderia se desfazer dela para chegar na cidade santa. Porém, ele não tinha um entendimento mais aprofundado. Então isso fazia com que ele padecesse necessidades. Isso fala necessidades espirituais. Então, quando a pessoa ela não tem um conhecimento do Evangelho, ela tem um conhecimento limitado de Cristo, e por causa dessa pequena fé que não produz nela, ela não é levada a buscar a um crescimento, ela é limitada, o Senhor vai lhe dar graça até o fim da jornada para ela terminar, mas ela terminará a jornada sempre na dúvida, sempre no temor, sempre assaltada, né, por esses que também aqui há exemplo que John Bunyan dá, assaltaram pequena fé, porque
ela sempre será assaltada por covardia, né? Pela culpa. Ela sempre será assaltada por esses ladrões, né? Que descrença, que virão tentar minar e destruí-lo, né? Minar a sua fé e destruí-lo. E dessa forma, sempre sendo assaltado por covardia, descrença e culpa, essa pessoa ela passará a sua jornada toda passando por essas situações, né? Situações de culpa, situações de medo, situações de covardia, mas não necessariamente que ela perderá a sua salvação, porque a joia preciosa maior ela tem, que é Cristo, e ela não poderá se desfazer de forma nenhuma dessa joia preciosa, mas ela passará sim muitas dificuldades. Esperançoso, não causa espanto que não tenham se apossado do seu pergaminho, o qual lhe garantia a entrada no portão celestial. Cristão realmente não pegaram, embora não fosse por qualquer esperteza dele, pois estava tão assustado quando o atacaram que não teve força nem habilidade de esconder nada. Por isso, foi mais pela providência divina do que por seu próprio esforço de ter mantido o sagrado certificado. Então, Deus, pela sua imensa providência, não permitiu que os ladrões, covardia, medo, roubassem o pergaminho. Pela sua infinita providência, covardia, descrença e culpa não conseguiram pegar o pergaminho que garantia salvação para o café. Esperançoso, deve ter sido reconfortante para ele o fato de não terem levado essas suas joias, né? Que as joias era a garantia da salvação, né? Cristo Jesus. E nós podemos ver essa garantia, essa certeza da salvação sendo apresentada por Paulo aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 1 e verso de número 14. A graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé que há em Cristo Jesus. E também 2 Pedro 2 e verso de número 9. 2 Pedro 2 e 9. Que diz o seguinte: assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele tem compaixão, né? Ele tem misericórdia de nós. E nos guarda, né? Nos guarda, nos livra de todo mal, no dia da prova, no dia da tentação, não permitindo que os ladrões venham roubar e minar e destruir a nossa fé. Isso é importante lembrar, que aquele que nos chamou, ele é poderoso para completar a obra até o fim. Então, se nós fomos eleitos, mesmo que passemos por várias situações que nos levem a ter pequena fé, mesmo assim, o Senhor ele nos guardará. Ele não permitirá que situações que, mesmo que nós sejamos levados a ter pequena fé, que essas situações elas nos façam parar no meio da jornada. Deus ele não permitirá de forma nenhuma que isso aconteça. Ok? Em meio a todas essas situações, Ele nos guardará, nos livrará de todo o mal. Ok? Isso é muito importante nós termos em mente. O verdadeiro salvo, ele vencerá. Ele vencerá, mesmo tendo pequena fé. Vamos ver aqui, ó. Assim quanto o Evangelho, vamos lá. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então o nosso chamado é de Deus. Se o nosso chamado é de Deus, significa que Deus ele aperfeiçoará esse chamado. Quando a Bíblia ela fala sobre isso, ela fala que Deus ele nos aperfeiçoará. Ele garantirá aquilo que ele começou, essa boa obra que ele começou em nós, ele garantirá. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele nos chama, Ele nos elege, Ele garante a nossa salvação. Esses combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Jesus ele fala, né? Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então, mesmo que passemos então por situações
que nos levarão a nos sentir desanimados, cabisbaixos e até que venhamos a cair. O verdadeiro salvo e eleito pelo Senhor, de forma nenhuma ele, no final da carreira, ele se perderá. Mas até o fim o Senhor confirmará, aperfeiçoará, fortificará esse eleito, esse salvo. Confirmar e fortificar. Confirmará e fortificar. O Senhor, ele aperfeiçoará, né? Aperfeiçoará a sua obra em nós. Vamos ver aqui, aperfeiçoará. Ó. Tendo por certo, Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus, ele começou a boa obra e ele aperfeiçoará. Esperançoso, pobre homem, que grande dor certamente sentiu. Cristão, tristeza? Sim, uma dor dilacerante. Não sentiríamos a mesma dor que sentiu ao ser assaltado e ferido, estando num local estranho como ele estava? É um milagre que aquele desventurado homem não tenha morrido de tristeza. Disseram-me que se queixou amargamente quase todo o restante do caminho, contando a todos sobre como fora assaltado e espancado, descrevendo onde isso tinha acontecido, quem tinha feito isso, o que tinha perdido e como mal tinha escapado com vida. Esperançoso, é incrível que não tenha vendido ou penhorado as joias para seu sustento no restante da jornada. Cristão, você fala como um pássaro que acabou de sair do ovo. Onde conseguiria empenhar as joias, para quem as venderia? Essa declaração indelicada por parte do cristão falando para o seu companheiro é uma declaração de alguém que está chamando a atenção. Olha, ele não poderia vender isso. Isso era a garantia da salvação dele. Suas joias não têm nenhum valor naquele país em que ele foi roubado, e nem sequer desejou algum tipo de alívio. Por quê? Porque as joias significa a salvação. Então, para o mundo, a salvação não tem valor nenhum, ele não poderia vender então as suas joias. Além disso, sem as joias no portão celestial, seria excluído da herança, algo que sabia muito bem. Para ele seria pior do que a aparência e a vilania de 10.000 ladrões. E o Senhor, ele fala, né, do tesouro no campo, né, que um homem encontra e vende tudo que tem para adquirir aquele campo, né? E o tesouro significa o evangelho, né? O evangelho do Senhor. Ele falando sobre a parábola do tesouro, Mateus 13:44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que Jesus está mostrando aqui? O verdadeiro salvo chamado por Deus, ele sabe que o reino dos céus, que ao viver em Cristo agora, o viver no Evangelho, é algo de inestimável valor. A glória de Cristo, aquilo que o Senhor tem preparado para o escolhido, é revelado a ele que vale mais que o mundo inteiro. Então sim, essa pessoa ela tem tudo desse mundo como nada, comparado àquilo que o Senhor lhe deu, que é a salvação, que é a reconciliação com Deus, e ele abrirá a mão de tudo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao seu Mestre. Ok? Esperançoso, por que você está tão áspero comigo? Porque Cristão chamou a atenção de Esperançoso, meu irmão. Cristão chama a atenção de Esperançoso, e Esperançoso fica um pouco chateado. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, sendo que era seu maior bem. Se o fez, por que pouca fé não poderia fazê-lo também? De fato, o cristão fala, Esaú vendeu seu direito de primogenitura e muitos outros também o fizeram. Por isso eles mesmos se excluem da bênção do Senhor, como aconteceu com aquele pobre indivíduo. Mas a diferença entre Esaú e pequena fé e pouca fé, comparando suas condições, pequena fé tinha a diferença de Esaú. O direito de primogenitura de Esaú era simbólico, no entanto, as joias de pouca fé eram de outra espécie. O Deus de Esaú foi seu apetite, não era o causa de pouca fé. Esaú era dominado pelo seu apetite carnal, mas não pouca fé. Além disso, Esaú não conseguiu ver além do tamanho das suas próprias concupiscências. Estou pronto, a ponto de morrer, de que me aproveitaria o direito de primogenitura, Esaú falou. Ele, disse pouca fé, a despeito de uma fé débil, pouca fé manteve-se afastado de tais extravagâncias por meio da fé. E essa fé o fez valorizar suas joias, valorizar a Cristo, o tesouro no reino dos céus, a ponto de não vendê-las como fez Esaú com sua primogenitura.
você não encontra em lugar algum que Esaú tinha fé. Não, nem mesmo um pouco. Por isso, não é de admirar que vendeu o seu direito de primogenitura e a sua alma para o diabo, pois isso é o que acontece quando as regras da carne predominam, como acontece com homens sem fé para resistir, pois são como jumento que não pode ser contido durante seu tempo de calor, de ira. Quando a mente deles está centrada em suas paixões, desejam satisfazê-las, custe o que custar. Mas pouca fé era de outro temperamento. Sua mente estava fixa em coisas divinas, e sua existência dependia das coisas que eram espirituais e que provinham do alto. Portanto, o que gastaria na venda de suas joias, se houvesse quem as comprasse e enchesse a mente com coisas vazias? Será que um homem daria um centavo para encher a barriga com feno? Ou você poderia persuadir uma andorinha a viver em cima de alguma carniça como o corvo vive? Embora os infiéis possam penhorar, hipotecar ou vender o que têm, incluindo a própria alma por desejos carnais, aqueles que têm fé salvífica, mesmo que seja pequena, não conseguem fazer isso. Aqui, pois, meu irmão, está o seu erro. Então, o erro de esperançoso era pensar que pouca fé poderia penhorar a sua certeza de salvação, no sentido de ter o tesouro maior que era Cristo em sua vida, trocar isso por qualquer coisa desse mundo, como Esaú fez, que desprezou, né, o seu direito de primogenitura porque era carnal. E ele disse, de que me serve isso aqui se eu estou a ponto de morrer? Então, aqui nós vemos que mesmo que se tenha uma pequena fé, se for uma fé genuína, uma fé verdadeira, essa pessoa será guardada e não abrirá a mão da sua fé, independentemente da situação, mas se manterá firme com o Senhor Jesus até o fim. Esperançoso. Reconheço isso, no entanto, sua cruel reprovação quase me irritou. Cristão, apenas comparei você a alguns pássaros que caminham com a casca do ovo em sua cabeça. Ou seja, Cristão chamou Esperançoso de um pouco ignorante, porque ele estava achando que alguém que recebeu uma fé genuína poderia perdê-la. Mas se é uma fé genuína, de forma nenhuma essa pessoa ela perderá. Esperançoso, amigo cristão, estou convencido de que esses 3 companheiros eram apenas um bando de covardes, aqueles que assaltaram pequena fé. De que esses 3 companheiros que assaltaram pequena fé eram covardes. Você acha que eles teriam fugido, como fizeram ao ouvir o som de alguém descendo a estrada? Por que pouca fé não agiu com coragem? Eu acho que poderia ter entrado em combate com eles, cedendo apenas quando não houvesse escolha. Cristão, muitos disseram que são covardes, mas poucos sustentam isso no momento da provação. Pela grandeza do coração, pouca fé não foi corajoso. Pelas suas palavras, meu irmão, se fosse com você, cederia após um encontro. Quando os inimigos estão distante de nós, esse é o tamanho de sua coragem. Porém, se o atacassem, como fizeram a ele, imagino que você mudaria de atitude. Então muitos dizem, né, que tem coragem, mas chega na hora eles abandonam o campo de batalha. Isso aconteceu com os discípulos do Senhor. Pedro ele falou, olha, eu vou com o Senhor até o fim, mas chegou na hora, ele abandonou. Jesus ele conta a parábola de um que ele foi chamado pelo seu Senhor. Meu servo vem, a parábola dos 2 filhos. Meu filho veio trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu vou, mas depois não foi. E aí outro foi convidado e disse que não ia, né? Mas depois arrependido foi. Então, assim, não basta somente de palavras confessarmos que temos condições, que vamos adiante, que vamos fazer. É necessário nós termos plena consciência das nossas limitações e pedir graça para o Senhor nos ajudar. É melhor reconhecer que somos limitados do que proferirmos uma falsa confiança, uma falsa grandeza que na verdade nós não temos. É melhor nós dependermos do Senhor reconhecendo nossa limitação e pequenez, pois assim sabemos que o Senhor há de nos capacitar, do que nós confiarmos na nossa força e acabarmos então desanimando realmente diante das provações, fugindo diante das provações do campo de batalha. Quando inimigos estão distante de nós, temos coragem, porém, se nos atacam, mudamos de atitude. Lembremos-nos que são apenas ladrões contratados, os quais servem ao rei do abismo, o nosso adversário, e se necessário viria resgatá-los pessoalmente. Sua voz é como o rugido de um leão. O adversário, nós lemos em 1 Pedro 5, verso 8, né, que ele brama como leão buscando
a quem possa tragar. Ó, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando a quem possa tragar. E tem gente que diz que não tem medo do adversário. Na verdade, você não pode nem ficar comentando essas coisas se você é salvo em Cristo. Você deve sim confiar em Cristo em todas as suas batalhas e fazer como Davi. Golias, você vem contra mim com escudo, com lança e com os seus deuses, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, não basta nós dizermos que temos condições, que não temos medo, mas nós temos que avançar na nossa jornada no Senhor Jesus, e não na nossa força, nos nossos méritos, nas nossas condições. E também não provocar, não ficar procurando embates que não são para nós. Tem coisas que não são para nós. Nós devemos ficar em Cristo e esperar nele. Ele nos levará e nos guiará no caminho que ele quer, e não no nosso próprio caminho, na nossa própria vontade e força. O cristão fala, eu mesmo já caí na armadilha, como ocorreu com pouca fé, e descobri algo terrível. Esses 3 bandidos me atacaram, e quando comecei a resistir como cristão, eles pediram ajuda a seu mestre, e ele veio em seu auxílio. Minha vida não valia um centavo, como diz o ditado. Mas Deus quis que me vestisse com uma armadura de provação. Embora estivesse protegido, a luta foi difícil. Ninguém pode saber o que nos espera num combate, a menos que já tenha vivido sua própria batalha. Esperançoso, note, porém, que eles fugiram. Só de imaginar que grande graça vinha em sua direção. Então, se não for nas batalhas a graça do Senhor em nossa vida, o que seria de nós se a graça nos abandonasse, não nos assistisse, né? A graça divina? O que seria de nós? Atos capítulo 4, verso 33. Eles estavam numa grande batalha, os apóstolos, pregando o evangelho, enfrentando a oposição dos fariseus, dos judeus religiosos. E os apóstolos, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Era isso que era o diferencial. Não é que os apóstolos, eles agora alcançaram um mérito e alcançaram um poder sobrenatural porque eles mereceram alguma coisa. Não. Havia sim a abundante graça de Deus sobre a vida deles que os capacitava, que os ajudava em meio a todas as provações, em meio a todas as dificuldades. Cristão, é verdade. Eles e seu mestre com frequência foge quando grande graça, o adversário foge quando grande graça aparece. Não é incomum, pois ele é o campeão do rei. Creio que você verá algumas diferenças entre pouca fé e o campeão do rei. Nem todos os súditos do rei são campeões. Nem podem ser, mesmo quando tentam realizar proezas de guerra como ele. É certo pensar que um rapazinho lutaria com Golias como fez Davi? Ou que um pardal tem a força de um touro? Alguns são fortes, outros são fracos. Enquanto alguns são muito fiéis, outros têm pequena fé. Esse homem era um dos fracos, por isso não conseguiu resistir e, portanto, foi temporariamente vencido. Esperançoso, gostaria que grande graça tivesse ido socorrê-lo. Cristão, se assim fosse, estaria extremamente ocupado, pois devo dizer que, apesar de grande graça ser excelente no manejo com as armas e saber lidar com inimigos o suficiente enquanto o mantém ao fio da espada, mesmo que covardia, descrença ou outros se apoderem dele, eventualmente eles o derrubarão. Quando o homem está caído, o que ele pode fazer? Quem olhar com atenção para o rosto de grande graça verá cicatrizes e cortes que evidenciam o que acabei de dizer. Sim, certa vez ouvi que ele pronunciou uma frase quando estava em combate. Desesperamos até da própria vida. Essa frase é do apóstolo Paulo, né? Esses miseráveis fizeram Davi gemer e chorar e lamentar. Sim, podemos citar Emã e Ezequias, embora campeões em seus dias, foram forçados a lutar, quando assaltados por esses homens, inimigos, e foram espancados por eles. Certa ocasião, Pedro levantou-se contra eles, dentre todos os apóstolos, mas os inimigos o puseram fora de combate, tão habilmente que logo depois Pedro sentiu medo de uma servente. Foi quando Pedro negou a Jesus, né? Além disso, o seu rei está à sua disposição. Ele nunca está fora do alcance da voz. Se em algum momento estiver em situação difícil, o seu rei, o adversário, virá para ajudá-los. Ajudar quem? Os inimigos, né? Os inimigos que tentam derrubar o cristão que está fraco em meio ao combate, que são esses inimigos: covardia, descrença e culpa. A seta, então, o golpe da espada, quando alcança, nada vale de dardo e flecha. Para ele,
As fundas se lhe tornam restolho. Por quê? Porque é o adversário mesmo que veio ajudar esses adversários menores. Os porretes atirados são para ele como palha, ri-se do brandir da lança. Aqui ele cita Jó, falando, né, do Behemoth, uma fera selvagem, comparando ele com o adversário. O que um ser humano pode fazer nesse caso? Se alguém pudesse ter o cavalo que pertencia a Jó, bem como a coragem e atributos para cavalgá-lo, provavelmente faria coisas maravilhosas. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como um gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha aljava, flameja e lança o dardo. De fúria e ira, devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Todavia, peregrinos como você e eu, fala cristão, não desejam encontrar-se com o inimigo. Tampouco se vangloriar quando ouve sobre a derrota de alguns, muito menos se alegrar com o pensamento sobre nossa coragem, pois aqueles que o fazem geralmente saem pior quando são provados. Veja no caso Pedro, que mencionamos anteriormente. Ele se vangloriou dizendo que varia melhor e permaneceria firmemente ao lado do seu mestre, mais do que todos os outros homens. Mas quem foi mais derrotado por esses vilões do que ele? Então isso aqui é um aviso para nós e para todo cristão que ninguém deve se gloriar em batalhas espirituais que pensa que venceu pela sua própria força. Nós devemos sempre confiar no Senhor, porque o nosso adversário, ele brama como leão buscando a quem possa tragar. Ele é chamado dragão, né? A antiga serpente, e somente um tem poder e venceu ele. E nós servimos a ele, que é o nosso Senhor Jesus, que venceu e triunfou sobre as potestades na cruz do Calvário, sobre o adversário, e sobre a morte, sobre o inferno. Mas nós não podemos nos gloriar em nós. Nós temos que depender em tudo de Cristo. E o grande dragão, ele ataca. Ele, além de, como diz a palavra que nós lemos, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar, que mostra que ele não tem descanso, mas ele sempre está buscando uma forma de atacar. Ele fará guerra à igreja até o último dia da igreja aqui na terra. Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Falando aqui do adversário, ó. Verso 13. Viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Sobre suas cabeças, 7 diademas, domínio. Ele apresentou para Cristo, o adversário apresentou para Cristo todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse ao Senhor que a ele havia sido dado e que se o Senhor adorasse a ele daria isso ao Senhor. Jesus ele fala também que se aproximava o príncipe desse mundo, quando Jesus estava para ser entregue, ele disse, se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Então esse dragão é o príncipe desse mundo, que foi vencido na cruz, mas ainda Deus, nesse período, esse adversário nosso, o inimigo, ele ainda está agindo, mesmo vencido, e mesmo derrotado por Cristo, ele ainda está agindo, e o cristão deve vigiar em Cristo, e depender de Cristo para não ser alvo fácil, confiando na sua força, porque quando você como cristão está muito bem na fé, qual será a sua fraqueza? A sua fraqueza é o seu orgulho, que o dragão, o adversário, usará contra você. Então, não há nessa peleja vanglória própria do cristão, mas deve haver sim total dependência de Deus. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que simboliza a igreja, Israel também, que havia de dar à luz, para que quando ela desse à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, a igreja, onde Deus preparou para ela um lugar, para que fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo.
Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Senhor, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então veja, como vencer o adversário, mesmo tendo pequena fé? Cristo venceu, e aqueles que confiam em Cristo vencerão. Pelo Cordeiro e seu sangue, seu sacrifício, justificados, a justiça de Cristo, que nos torna filhos de Deus e nos reconcilia com o Pai, pelos méritos de Cristo, pela palavra, a pregação do Evangelho. Não há arma maior que essa contra o adversário, a pregação, o testemunho de Cristo, testemunho do Evangelho, que salva o pecador. E não amaram as suas vidas até a morte, então muitos vencerão o dragão enfrentando a morte. E para isso a igreja deve estar atenta. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Porque sabe que já o seu tempo é pouco, e estamos vivendo esse tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho. A igreja perseguida. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aqui vai relatar, a serpente perseguindo a mulher. E é mostrado, quem é a mulher, que eu já falei que é a igreja, mas aqui no verso 17 fica bem claro. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí está, Cristo venceu, em Cristo nós vencemos, porém, sabemos que o adversário ainda tem um tempo. E nesse tempo que Deus está permitindo que ele esteja aí ainda enganando até o dia do Senhor, Deus permitirá e servirá como também uma prova para provar os eleitos, para provar aqueles que têm o testemunho do Senhor, eles serem refinados pelo Senhor nessas situações, porque assim o Senhor quer, e assim o nome do Senhor será glorificado, e aqueles que servem a Cristo devem permanecer no Senhor, no testemunho do Evangelho, e confiando não neles e na força deles, mas no poder de Cristo, na ajuda do Senhor, na graça que vem de Deus, ok? Então, ainda que você tenha pequena fé, confie no Senhor Jesus. E você que pensa que consegue, não pense dessa forma, mas dependa do Senhor em todos os momentos. Esteja nas mãos do Senhor sempre, sabendo que se você vence alguma batalha, não é pelos seus méritos, mas é pela graça de Cristo. E não procure confrontos com o adversário. Tenha em mente que você deve estar no Senhor. Tem gente que quer conversar com o adversário, tem gente que quer procurar confrontos, e isso não é bíblico. Jesus nunca permitia que demônios falassem. Não permitia que demônios se comunicassem com ele. Nunca Jesus permitiu isso, mas os expulsava, os repreendia, de forma que eles não conseguiam falar. Então, não busque esse tipo de confronto, não busque esse tipo de situação, isso não é bíblico, ok? Então esse foi mais um vídeo sobre o livro do Peregrino. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E eu convido então você a curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. Refletir a Mente de Cristo, esse é o nosso objetivo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!